Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme podemos observar no capítulo 1 do livro do profeta Jonas. O versículo de número 17 nos diz assim: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Amém. Aqui o que nós vemos nesse relato do texto bíblico, uma verdadeira manifestação da graça de Deus. A graça do Senhor que foi manifestada sobre a humanidade desde o primeiro momento ali, quando o homem caiu em pecado. A graça de Deus já estava sendo manifestada. E é por meio dessa graça que os crentes, ao longo dos séculos e das eras, vêm sendo alcançados por Deus e são salvos por essa graça, a graça de Deus que opera na vida de pessoas que muitas vezes se encontram como Jonas se encontrou neste capítulo 1 deste livro do profeta Jonas. Jonas estava de costas para a vontade de Deus. Jonas não estava atendendo à vontade de Deus e isso ocasionou em sua vida aquilo que nós podemos compreender e observar como sendo a própria morte. Jonas foi lançado ao mar em decorrência da sua teimosia, como uma consequência de ter ele virado as costas para a vontade de Deus. Deus disse a Jonas: vai e prega contra Nínive. E Jonas não obedeceu à mensagem do Senhor, ele virou as costas e foi uma direção completamente oposta à vontade de Deus, fugindo da presença de Deus. Ele foi lançado ao mar. Ele estava em uma condição ali em que ele certamente haveria de morrer, mas Deus, em ocasiões como essa, Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo Deus. E Ele pode, segundo a sua sabedoria, a sua soberana vontade, manifestar graça até mesmo para com pecadores como Jonas, que viram as costas para Ele, que insistem no pecado. E isto nós podemos contemplar a graça de Deus que superabunda, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós podemos observar isso na vida de Jonas, a graça de Deus superabundante na vida de Jonas. O Senhor muito bem poderia deixar Jonas morrer ao ser lançado ao mar, como é dito aqui no relato do capítulo 1, que depois você pode estar lendo, procurando o livro do profeta Jonas na Bíblia e lendo o que é que está aqui descrito nesse texto. O Senhor poderia ter deixado Jonas para morrer no mar, mas não foi isso que o Senhor fez. O Senhor, aprove ao Senhor, em sua infinita sabedoria, usar de graça para com Jonas. E aqui o Senhor se utilizou de um recurso maravilhoso, extraordinário. O Senhor que fez os céus e a terra, Ele deu ordens para que um animal marinho, um peixe, como é descrito aqui na nossa tradução da João Ferreira de Almeida, ele abocanhasse Jonas e ali Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. É um texto que o Senhor Jesus ele faz menção dele lá em Mateus capítulo 12, no versículo 40. Ele diz: assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também estará o Filho do Homem, apontando assim Jesus para a sua morte, onde ele esteve morto por 3 dias e 3 noites. E aqui, nesse livro de Jonas, nós contemplamos a graça de Deus, que é manifesta não apenas na vida do profeta Jonas, mas na minha vida e na sua vida também. Nós, por muitas vezes, andamos na teimosia, por muitas vezes nós viramos as costas para Deus, por muitas vezes Deus chega para nós e nos comunica a sua vontade, a sua palavra de maneira muito simples, Ele fala na nossa linguagem e muitas vezes nós tendemos a irmos em um sentido completamente oposto daquilo que Deus está nos falando, mas ainda assim Deus manifesta a sua graça sobre nós. E assim o Senhor fez na vida de Jonas
E a consequência daquilo que está relacionado aqui com esse ato da graça de Deus é o que acontece no coração de Jonas. Jonas, em decorrência de toda essa turbulência que estava acontecendo em sua vida e da ação de Deus, Jonas é levado a um quebrantamento em sua vida. É dito então que do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Em nenhum momento anterior a esse, Jonas orou. Jonas não orou depois de ouvir, no primeiro momento, a voz do Senhor que veio até ele. Ele fugiu para Tarsis, mas ele não orou para fazer isso. Ele não orou ao embarcar naquela embarcação que estava indo para Tarsis, quando ele estava ali descendo a Jope e viu um navio que ia para Tarsis. Ele não orou. Ele não orou quando viu a tempestade, ele não orou quando questionado pelos marinheiros, ele não orou quando foi ali por eles lançado ao mar, mas é dito que do ventre do peixe, diante e envolvido pela manifestação da graça de Deus em sua providência, Jonas orou. O coração de Jonas, teimoso, foi quebrantado nesse momento. Há muitos que observam Jonas nesse primeiro momento como sendo o filho pródigo, aquele que tinha dado as costas para o pai, aquele que tinha abandonado a casa do pai e indo embora e que depois volta quebrantado. Aqui Jonas está sendo quebrantado pelo Senhor, a dureza do coração de Jonas, e assim Deus também trabalha na nossa vida. O Senhor, Ele quebranta o nosso coração, o Senhor move o nosso coração, que muitas vezes é um coração que está duro, que está insensível, que está distante da presença de Deus, e Ele nos leva a buscarmos a Sua face, a clamarmos pela Sua misericórdia. O Senhor ouviu a voz de Jonas, a oração de Jonas. Ele continua dizendo, é uma das mais belas orações de toda a Bíblia: pois me lançaste no fundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Veja, nesse momento de profunda aflição e de profunda adversidade que Jonas estava enfrentando, ele foi levado a refletir sobre o que de fato é importante na sua vida, que é o próprio Deus, o Deus ao qual ele estava fugindo da sua presença. Aquilo que mais importa na minha e na sua vida é o Senhor, é a presença de Deus, é o sermos contemplados pela sua graça. E às vezes, quando nós estamos no mais profundo abismo, como se encontrava Jonas, pensamentos talvez de que o Senhor já não olha mais para a gente, Ele já não está nos tratando de maneira graciosa, podem nos ocorrer na nossa mente, mas é um triste engano. Deus continua nos tratando com graça, com misericórdia. Os seus olhos estão sempre sobre nós, estão postos sobre os seus, estão colocados sobre aqueles que são seus. E Jonas continua dizendo: tornarei porventura a ver o teu santo templo, o lugar onde Deus ordenou a manifestação da sua presença ali no contexto do Antigo Testamento. Jonas sente saudade da igreja, sente saudades da adoração ao Senhor. E é muito possível que talvez você possa estar se encontrando assim nesse momento. Você possa estar distante dos caminhos do Senhor, você possa estar distante da comunhão com a igreja. E você nessa condição, olhando para o seu pecado, olhando para a profundeza dos mares, da depressão espiritual a qual você se encontra, talvez você fique assim como Jonas, se perguntando: porventura tornarei eu a ver o templo, a presença do Senhor, o lugar do ajuntamento do povo santo do Senhor? Que a graça de Deus te alcance nesse dia, que você possa voltar para a presença do Senhor, a comunhão junto ao seu povo, que você possa estar na presença de Deus e que essa graça bendita seja manifesta sobre a sua vida, em nome de Jesus.